Olá, você que nos acompanha neste domingo 20 de novembro, nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, com a reprise também das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio a partir das 9 horas e também ao vivo nas redes sociais da Diocese a partir das 8h30 da noite, no Facebook e no YouTube da Diocese de Caxias, em vídeo. Neste domingo, 20 de novembro, nós celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E, com esta celebração, encerramos o tempo litúrgico, o ano litúrgico da vida da Igreja. E assim, no próximo domingo, nós vamos começar o Advento, a alegre espera pelo Cristo que vem. Hoje, com o encerramento do ano litúrgico, nós damos início ao terceiro ano vocacional do Brasil, com o tema Vocação, Graça e Missão. O tema de hoje, ele vai abordar justamente o início do tempo do Advento. Também olha para a solenidade de Cristo Rei, mas lança seu olhar sobretudo ao tempo do Advento, para que construamos juntos esta caminhada a partir das bases de fé da nossa Igreja. E nós temos como convidados hoje, nosso primeiro convidado, o Padre Ricardo Fontana, que é reitor aqui do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, membro do Conselho de Presbíteros e do Colégio de Consultores da Diocese de Caxias do Sul, além de mestre em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Olá, bem-vindo, Padre Ricardo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Felipe. Também lhe saúdo com paz e bem. Paz e bem a irmã Eunice, que está aqui junto conosco. Na alegria de a gente poder compartilhar este belíssimo programa. Em primeiro lugar, queria parabenizar a iniciativa desta retomada do Razões de Fé, nos domingos de manhã, como era de costume, na Rádio São Francisco. Importamos de lá para a Rádio Miriam, uma bela iniciativa aí, Zé Teodoro, juntamente com a vossa equipe aí, Felipe, de comunicação da Diocese de Caxias do Sul, pois a gente precisa, como diz a primeira carta de Pedro 3,15, dar razões àquilo que nós acreditamos, né? É importante dar razões à nossa esperança. Então, fico feliz por essa retomada e estar na Rádio Miriam, aqui desde o Santuário de Caravaggio, a gente poder também comunicar conteúdos de fé e de uma maneira bem sistemática. Isso é bem importante e bem legal. Parabéns. Muito obrigado, Padre Ricardo. E, ao mesmo tempo, nós estamos nesse processo de sinodalidade. O Razões da Fé ele envolve a Diocese, envolve a Rádio Miriam e o próprio Santuário, por meio da pessoa do Leandro Ávila, que é o nosso assessor de comunicação do Santuário, sempre à disposição, nos ajuda. Nós temos como segunda convidada do dia a irmã Eunice Grespan, que é religiosa da Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor, as populares Irmãs Pastorinhas, que trabalham nas comunidades e paróquias na Diocese, bacharel em Filosofia e licenciada, né, professora de Teologia. Também tem especialização em Liturgia pela Faculdade Católica Assunção, do Estado de São Paulo, e é responsável pela animação vocacional das Pastorinhas e também participa da equipe da Pastoral Vocacional na Diocese de Caxias, além de atuar na Paróquia Imaculada Conceição, em Caxias do Sul. Bem-vinda, irmã Eunice, obrigado por ter aceito o convite. Olá, Felipe, olá, Padre Ricardo. É uma alegria muito grande de poder estar aqui com vocês, compartilhando, né, com simplicidade, mas aquilo que a gente pode estar construindo junto. Agradeço a oportunidade de poder colaborar com esse belo programa, né, pela primeira vez, primeira experiência, e eu espero corresponder, né, com Razões da Fé. Muito bom, e nós aproveitamos e agradecemos o Paulinho da técnica da Rádio Miriam, que está aqui, e o Emanuel, nosso seminarista da Diocese, Emanuel Rodrigues, que nos ajuda nessa parte da gravação em vídeo para depois nós podermos disponibilizar o vídeo pelas redes sociais, também como um conteúdo formativo que fica lá no YouTube, no Facebook, para que a gente possa buscar esses conteúdos catequéticos. O tema de hoje, ele nos traz uma pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E ele tem como pano de fundo o credo niceno-constantinopolitano, que é um dos dois creios que nós rezamos na vida da igreja
Nós temos geralmente nas missas, nas celebrações, o credo dos apóstolos, que a gente chama, que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, e segue. E nós temos o credo niceno-constantinopolitano, que ele nasceu a partir dos concílios de Niceia e de Constantinopla, lá nos anos 300, no início da era cristã, quando nós, enquanto igreja, povo de Deus, deixamos de ser perseguidos e passamos a poder professar publicamente a nossa fé. E o credo niceno-constantinopolitano, ele vai começar assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho. É adorado, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um único batismo, para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Este é um dos símbolos que nós não conhecemos tanto nas celebrações da nossa igreja, mas que nesta série de programas que nós vamos seguindo, de agora, da festa de Cristo Rei, até o Natal de Jesus, nós vamos trabalhar principalmente aquela parte. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E esse é o tema de hoje. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. E a pergunta, quem é Jesus? E eu começo com o padre Ricardo Fontana com a pergunta: Jesus de fato existiu, padre Ricardo? É uma excelente pergunta, porque essa pergunta foi levantada, por incrível que pareça, pelo positivismo inglês, no iluminismo também alemão, os grandes filósofos e pensadores, e consequentemente também teólogos desse período ali do período da modernidade, início da modernidade, depois da invenção da imprensa. No iluminismo se levantou essa questão: Jesus de fato existiu ou não? E aí, então, diante dessa pergunta, desses questionamentos, e muitas vezes diante de um ateísmo, né, declarado, dessas filosofias, né, do positivismo histórico, então aí se começou a aprofundar e a busca da exegese bíblica, inclusive da arqueologia bíblica. Foi um período assim que desenvolveu-se muitos os estudos a partir dessa pergunta. A turma da fé teve que começar a se agilizar para encontrar razões, encontrar fundamentos daquilo que se acredita, se crê e se experiencia no dado da fé. Pois bem, dito isso, o que a cristologia, que é o estudo sobre Cristo, ela fez, né? O que determinou? Ela começou a fazer, tem dois aspectos que podemos caminhar na cristologia. Uma cristologia descendente, que é aquela que parte, por exemplo, do credo niceno-constantinopolitano, desceu do céu, se encarnou, né, gerado antes dos tempos, né, pelo Pai, né? Então, tudo isso que você professou como fé, que a gente professa, né? Aliás, o credo niceno-constantinopolitano, normalmente, ele é professado em todos os países. No Brasil é mais o credo
apostólico, mas nos outros países normalmente se professa durante as missas do domingo o niceno-constantinopolitano. Nós procuramos, assim, sobretudo nas solenidades também, professar este credo. Pois bem, dito isso, então a cristologia, ou ela parte de uma cristologia descendente ou ascendente. E nós normalmente preferimos, para responder essa pergunta, de uma cristologia ascendente, que parte do Jesus histórico, do Jesus que veio até este mundo e a sua vida, né? Então começa pela preparação do povo judaico, né, que esperava o Messias, então no auge dos tempos messiânicos, e tanto é que, se a gente olhar os relatos dos evangelhos, sobretudo de Mateus, que escreve para judeus convertidos ao cristianismo, eles começam a colocar exatamente a descendência de Jesus a partir de Davi, né? Das várias gerações, desde a profissão de fé do pai Abraão até Davi, de Davi até José, né? O esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Pois bem, então, há um professor que eu tinha de exegese, ele dizia assim, bom, dizer que Jesus não existiu é como dizer que no século XXI não existe Coca-Cola. Tá brincando um pouco. Então, quer dizer, é confirmado, né, que ele existiu. Pois bem, e ali nós partimos então da premissa do descer de Jesus, mas o ascendente significa que ele se torna humano. Então, qual é que é a grande sacada do Concílio de Nicéia, que vai dizer, bom, a pessoa de Jesus, o Cristo, que significa ungido, que veio até nós, Jesus Cristo, ele é o Senhor, porque ele assumiu a nossa humanidade sendo verbo. Então, o verbo que se fez carne, a palavra que se faz carne, que nasce no seio de uma virgem, conforme Isaías 7,14, lá de Isaías, que professava, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Então, você parte toda uma fundamentação longa, histórica, dos textos do Antigo Testamento, que é uma história de salvação, e a revelação de Deus vai acontecendo progressivamente, a gente chama a economia da salvação na teologia. Então, progressivamente, vai se revelando através dos pais da fé e dos profetas a espera do Messias. Nos tempos auges, então, nasce, conforme estava previsto pelas profecias, o verbo, a palavra, que se fez carne, assume-se no seio de uma mulher, chamado Emanuel, Deus conosco. Então, é Jesus Cristo, Deus entre nós. Pois bem, e aí começamos então ao grande questionamento que se fazia, é que os escritos dos evangelhos são escritos muito tempo depois que os fatos aconteceram. Então, o que a gente precisa, o que a exegese trouxe assim de novidade no estudo de cristologia, que são as narrativas, né, que procuram ler não como fatos jornalísticos, né? Para você jornalista deve ser uma dificuldade grande às vezes compreender as narrativas evangélicas, apesar que o jornalista faz muitas narrativas, né? Mas é o significado que tem por trás, né? Das linguagens metafóricas, da forma... Não é o que o autor queria escrever, mas o que ele queria dizer quando escreveu sobre esses fatos. Essa é a pergunta que sempre deve ser feita. Não é aconteceram assim os fatos, foram assim os fatos. Não é essa a pergunta. Por que o autor escreveu desse jeito? Qual é o significado dessa vinda? Então, é interessante isso. Começando por ali, todos aí começaram a determinar, então, o contexto histórico e o contexto das formas, das escritas da época. Bom, um trabalho muito minucioso, né? Vorgeschichte, Storygeschichte, nos termos alemães, que vem de cristologia, né? Quer dizer, o contexto histórico da época e também o contexto dos escritos sagrados da época, que tem tudo a ver. Pois bem, porque daí que tem um sentido. Bom, os evangelhos sinóticos, Marcos, o primeiro que foi escrito, pouco depois, pelo ano 85, Mateus, depois Lucas e João é bem depois. Então faz uma sinopse, isto é, coloca os três evangelhos um ao lado do outro, e tem o evangelho de João, que já é uma teologia bem mais elaborada, bem mais tardia.
Bom, diante disso, só colocar assim, no contexto da história da vida de Jesus, do Jesus histórico, o que acontece? No itinerário, no progresso que os evangelistas que escrevem objetivamente para cada comunidade, por exemplo, Mateus para a comunidade dos judeus convertidos ao cristianismo, Lucas já mais para os povos pagãos que tinham se convertido, Marcos uma teologia muito simples também para gregos convertidos ao cristianismo. Com um grego muito simples, de ser falado uma linguagem muito simples. Bom, lá no meio desses 3 evangelhos sinóticos, aí vem a grande pergunta. O que dizem por aí que eu sou, e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui, bem no meio, interessante, em Marcos, que tem 16 capítulos, está no capítulo 8, essas 2 perguntas. No Evangelho de Mateus também, bem no centro, e mesma coisa em Lucas. Então, só para a gente dar essa introdução, assim, que os evangelhos começam com o itinerário, a vida de Jesus, os seus sinais, as suas palavras, seus sermões, vão relatando os milagres de Jesus, seus sinais, seus gestos e palavras, uma linguagem mais técnica, a gente analisa os gestos e palavras de Jesus, e no meio do caminho, na formação de discípulos que ele faz, ele deixa os evangelhos, todos eles, bem no centro do caminho, deixa essa pergunta. O que dizem por aí que eu sou, e vós, quem dizeis que eu sou? Irmã Eunice, depois desta introdução cristológica, exegética do Padre Ricardo, quais os sinais bíblicos de que Jesus é o Messias? Então, Felipe, sinais bíblicos, tá? Eu vou retomar aqui vários textos, inclusive aquele que o padre também já retomou. Os conterrâneos de Jesus também buscavam o porquê na sua vida, palavras, ações, e deixavam as pessoas, digamos, intrigadas e atônicas. E todos se perguntavam, quem é este? Aí João Batista, já prisioneiro, mandou os seus discípulos até Jesus para interrogá-lo. És tu o Messias ou devemos esperar outro? Contudo, fê-lo mais para ajudar seus discípulos no processo de amadurecimento da fé e na divulgação da boa notícia. Pois, pessoalmente, já bem antes, João intuiu quem era Jesus. Já no início da sua vida pública, João Batista, ao ver que Jesus ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Tão convincentes foram estas palavras que os seus discípulos imediatamente o deixaram e seguiram o novo mestre. Porém, Jesus, ao percebê-lo, os questiona e os faz refletir. O que vocês estão procurando? No lugar da resposta, outra pergunta. Querem saber onde Jesus vive? Venham e vejam, foi a resposta. Já no primeiro dia de convivência, vendo com os próprios olhos e permanecendo com Jesus, estavam convencidos e os discípulos se tornaram então missionários divulgando essa descoberta e também convidando outros. Venham, nós encontramos o Messias. Está lá em João, capítulo 1. Outro fato no encontro com a samaritana, em João 4. Jesus mesmo se revela como Messias após o diálogo vital com ela. Também ela se torna discípula e missionária. Porém, aparece aí um detalhe muito interessante. Ela não divulga imediatamente a sua descoberta, ou seja, a revelação de Jesus como Messias. Ela cria expectativas e predispõe um discernimento. Não afirma ter encontrado o Messias ou ter ouvido sua autorrevelação. Ela simplesmente afirma: ele me disse tudo o que tenho feito. Não será ele o Cristo? Todo o Evangelho de João ele foi escrito com o propósito de aprofundar a fé e fortalecer a comunidade, na certeza de que Jesus é o Messias, o Filho unigênito de Deus, do qual provém toda a vida. Ele que se autodeclara bom pastor, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, como o padre Ricardo já colocava, nos apresenta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lá em Marcos 11:1, antes da paixão, como uma manifestação pública do reconhecimento
e de acolhida de Jesus como Messias e Rei. Contudo, essa manifestação mais contundente da descoberta de Jesus como Messias a encontramos na resposta de Pedro em sua profissão de fé frente ao questionamento de Jesus e seus discípulos. Que dizem por aí a meu respeito? Aprofundando então o tema com nova pergunta mais direta. E aqui estou retomando. E para vocês, quem eu sou? Reconhecido e proclamado como Messias, Jesus revela algo de essencial que eu penso que nós jamais podemos esquecer. Não foi e nunca será a nossa capacidade de compreensão que nos revela isto, mas tão somente o nosso Pai do céu. Crer é uma graça a ser pedida diariamente, como o fez o centurião. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Crer é um processo de revelação gradual, conforme narram os evangelhos. Crer é aceitar de caminhar com o Mestre, abrir o coração e dispormos-nos à escuta, ao diálogo amistoso com Ele. Que resposta profunda essa da irmã Eunice, e ela vai complementando a fala do Padre Ricardo, enquanto nós trazemos esta pergunta. No nosso tema, nós vamos nos encaminhando para o fim deste primeiro bloco. Na sequência, a gente retoma com a pergunta: quem é Jesus? Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 20 de novembro de 2022, cujo tema nos faz retomar o credo niceno-constantinopolitano. E a pergunta: quem é Jesus? E aí, no primeiro bloco, nós, com os nossos convidados, o Padre Ricardo Fontana e a irmã Eunice Grespan, nós trabalhávamos um pouco a questão da cristologia e da exegese bíblica sobre o paralelo entre o Jesus humano, ou melhor, o Jesus histórico, e o Jesus messiânico. E agora, Padre Ricardo, quem é Jesus? De acordo, olhando também essa questão do credo, né? O credo niceno vai dizer assim: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Isso. Quem é Jesus, Padre Ricardo? Então vamos começar de novo com as duas perguntinhas simples que Jesus faz ao seu discipulado. Depois que ele forma seu discipulado, ele faz justamente essa pergunta: o que dizem por aí que eu sou? Uns dizem que é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos, outros que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E aí, nessa pergunta, que aliás hoje também, a investigação sempre sobre Jesus no cinema, na literatura, quer explorar sempre esse lado muito humano de Jesus. Se ele foi sepultado, se ele tinha cabelos loiros, se ele tinha olhos azuis, alguns interesses assim, aspectos humanos que na época de Jesus também tinha. E veja só, os próprios discípulos de Jesus, eles tinham um certo engano nisso. Eles acreditavam muito no Messias que viria, aquele apocalíptico descrito pelo livro de Daniel. Então, o Messias que viria trazer a paz ao mundo a partir do povo de Israel, com um nobre exército forte, né, o Senhor Todo-Poderoso à frente, e que a paz aconteceria a partir dos judeus, a partir de Israel. Né? Isso para eles era muito claro, né? Para eles essa era a expectativa. E nesse decorrer, os discípulos têm uma certa frustração de estar com Jesus, porque ele não engana. A irmã citou alguns textos, mas mesmo no decorrer, logo quando ele faz a segunda pergunta, e vós quem dizeis que eu sou, e Pedro, em nome da comunidade, responde, ele diz: tu és o Messias, o Filho de Deus, não só o Messias, mas também o Filho de Deus. E aí depois ele diz: olha, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, de hoje em dia teu nome é Cefas, quer dizer pedra, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi pelo dado da fé. Foi o Pai dos céus que revelou isso em teu coração pela fé que tu estás tendo neste caminho que tu estás fazendo contigo. Em outros termos, né?
Jesus fala assim, só que daí ele dá um detalhe. Ele recoloca o verdadeiro sentido messiânico, que o Messias é aquele que veio para servir. E Jesus se identificou muito com a imagem de filho do homem, por isso que a gente fala de uma cristologia ascendente, bem de pé no chão, a gente diz, quer dizer, de um Cristo real, que assume, se esvazia, tem um esvaziamento total de si, assume a nossa humanidade, se torna tudo igual a nós, até diz da nossa fé, menos no pecado. Então, ele assumiu a nossa condição humana. Jesus, existindo em condição divina, gerado desde sempre, né, pelo Pai como filho unigênito, ele não faz do seu ser, da sua divindade, uma usurpação, mas se esvazia a si mesmo, assumindo a humanidade. Assumindo a humanidade, ele saberia que ia morrer também. E não só assume uma morte natural como ser humano, mas assume a morte de um escravo, porque só um escravo assumiria a morte de cruz. Mas ele não foi abandonado na região dos mortos, mas ressuscitou para a glória do Pai. Isso Filipenses, né? São Paulo escreve aos Filipenses. Pois bem, seguindo este raciocínio, a gente tem que pensar o seguinte, que Jesus vai fazendo com que os discípulos possam professar esta fé nele como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, eles vão compreendendo isso, mas no sentido, sobretudo, descrito no livro do profeta Isaías, de Jesus que se torna como servo sofredor, aquele que assume sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, aquele que Santo Agostinho diz que não tinha nenhuma beleza, mas que se torna a própria beleza. Por isso, Santo Agostinho diz, o mundo será salvo pelo belo. Então, Jesus faz, quem é Jesus, né? Que essa é a pergunta fundamental, né? Ele revela aos seus, tanto o mistério da encarnação, depois que a gente segue no mistério da ressurreição, aí só depois, quando Cristo ressuscitado aparece, eles que eles vão ter esse entendimento. E as comunidades escrevem os evangelhos porque começam a sentir dificuldades diante das perseguições, das situações difíceis. Muitos começam a abandonar a fé diante dos problemas. Dizem, mas que fé nós assumimos? Uma fé que é uma derrocada? E aí os evangelistas fazem questão de recordar quem é Jesus, né? No princípio era o Verbo, aí vem João mais tarde, que as comunidades eram muito perseguidas nesse período que João escreveu o Evangelho. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Então é este o Jesus que os dados dos evangelhos nos descrevem. E o interessante de tudo isso é que as comunidades estão distantes uma da outra, né? A grande beleza e riqueza dos evangelhos é que confirmam a mesma coisa, mas estando em realidades diferentes. Quer dizer, aí teve a mão do Espírito Santo que conduziu essas comunidades. Isso é impressionante, né? Também a gente ter esta revelação conduzida sob a luz do Espírito e a luz do próprio ressuscitado que se manifestou. O que mudou a vida dessa gente, que esperava um Messias apoteótico, segundo descritos muitas vezes lá do livro de Daniel, o que mudou a vida dessa gente foi este encontro com o ressuscitado e que foram transmitindo nas várias gerações de fé, da família de fé, a gente diz, da igreja nascente dos primeiros séculos, né? Sempre recordamos que, de fato, como o Padre Ricardo trouxe, as escrituras são escritas por homens, por mãos humanas, sob a inspiração do Espírito Santo, na inspiração de Deus. Irmã Eunice, por que nós dizemos que Cristo é Rei? Hoje que celebramos a festa de Cristo Rei, por que Cristo é Rei? Bem, vamos nós de novo então, vamos pela palavra de Deus. E a resposta mais simples, vamos dizer, poderia ser esta. Porque conforme a narração dos evangelhos, foi ele mesmo que se reconheceu assim. Tu o dizes, eu sou Rei. Essa foi a resposta ao interrogatório do Sinédrio e depois a acusação colocada sobre a cruz, manifestando a causa da sua morte. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. No entanto, aqui tem duas questões bem distintas e que para nós é muito importante perceber. Uma coisa é dizer que Cristo é Rei e outra é aceitá-lo enquanto tal. Colocar isso na nossa vida de fé. O povo de Israel, por centenas de anos, seguiu esperando o rei Messias, que viria para restaurar um reinado terreno. E muitos, podemos dizer, continuam esperando até hoje. Contudo, Jesus não ilude ninguém. Ao se autocontemplar rei, ele acrescenta, meu reino não é desse mundo.
Então, ao cair na real, ao dar-se conta disso, a multidão que o buscava, com essas intenções, também o abandona. Mesmo seus instintos o deixam. Eu não sei, mas se eu posso só, Felipe, se eu posso Claro. interromper, porque é muito interessante isso. Que eu queria complementar antes, quando Pedro dá a resposta, aí na cristologia a gente chama o segredo messiânico, né? Que a irmã acabou de relatar. Quer dizer, olha, ele vai dizer para eles que o Filho do Homem deve sofrer muito, vai para Jerusalém, lá ele vai ser condenado, vai ser morto e ao terceiro dia ressuscitará. Lembra que Pedro, no primeiro momento... Ele repreende Jesus. Diz, não, de jeito nenhum, vamos para lá. E aí Jesus aí diz assim, afasta-te de mim, Satanás. Para dizer assim, tem o segredo messiânico que Jesus vai preparando esse discipulado e, consequentemente, as comunidades que tinham esta visão, tá? Desculpa, irmã. Não, tranquilo, agradeço, padre. Vem bem de encontro, porque agora eu vou falar exatamente de Pedro, né? Na sua profissão de fé, ele também deu algumas recaídas ali. Então, ele pessoalmente vacila e cai de feio, né? Negando o próprio mestre. Eu não conheço esse homem, né? Quando ele foi questionado por 3 vezes, ele acaba negando que ele acreditava em Jesus e seguia ele. Então, de fato, podemos dizer que Pedro desconhece este Jesus radicalmente intrigante e, vamos dizer, desafiador. Rei, mas de outro mundo, como eu já falei antes, não desse mundo. É um reino onde quem deseja ser o maior necessita ser servo de todos e onde ele mesmo, o rei, veio para servir e não para ser servido. Né? Podemos dizer também que ele veio para que todos tenham vida, vida em abundância. Resgatar a ovelha perdida, né? Como o bom pastor. Ele veio como o sanador, digamos assim, para os enfermos, porque são os sãos que não precisam de médico, mas sim os enfermos, como ele mesmo afirma. Cristo veio para instaurar o reino, sim. Porém, mais do que isto, ele afirma que o reino, e esse reino, repito, não é desse mundo, já está entre nós. Se bem que na oração do Pai Nosso, que nos ensinou, diz que pedimos que o seu reino venha a nós. Daí entendemos que é no presente que somos convocados a colaborar e a permitir que este seu reino se instale entre nós. Explicita ainda que será este reino, ou melhor, como será esse reino anunciado, um ano de graça e libertação onde os cegos veem, os surdos ouvem, os enfermos são curados, enfim, onde a vida vence a morte, onde a luz dissipe as trevas e o amor supere todo o ódio. Aí podemos nos perguntar, mas utopia tudo isso? Sim, mas utopia no sentido positivo do reino. Aderir a esse projeto e seguir esse rei é o que importa. É a razão última e sentido absoluto da nossa existência. Olhando estas duas falas muito importantes, sentido bíblico do Messias e ao mesmo tempo do Rei, nós conseguimos mirar a cruz de Jesus e nós conseguimos ter nela o horizonte da vida. Nesse final de semana que celebramos a solenidade de Cristo Rei, a gente não consegue perceber Jesus sentado num trono, mas nós conseguimos perceber Jesus como servo sofredor, Jesus como aquele que serve, que lava os pés, que morre na cruz. E acho interessante que, gravando o programa de Dom José, que vai ao ar logo depois da missa, dessa semana, Dom José também fala: nenhum poder político no mundo conseguiu até hoje dar a vida pelos seus. É verdade. E Jesus, como verdadeiro rei, é aquele que consegue se desprender de si para dar a vida pelos seus. E é a partir disso que eu emendo a pergunta ao Padre Ricardo, porque um dos termos que nós trazemos com relação à encarnação de Jesus é kenosis, que é o esvaziamento, o abaixamento, como o Padre Ricardo antes estava falando. Mas por que Deus se abaixou? Por que ele quis se esvaziar? É uma pergunta muito profunda essa, porque verdade. Nós aí precisamos fazer um resgate desde toda a criação, né? Parte da criação do universo. É interessante que, para uma linguagem mais simples, a gente poder dizer assim:
desde a criação, tudo foi feito através da palavra, que é o Filho. Então, o Deus Pai criou, mas criou com a palavra. Faça-se, e tudo foi feito, e muito bem feito. Inclusive, ele acreditou no ser humano. E o Espírito deu vida a todas as coisas. E Deus quis... Por que ele se esvaziou? Aí a sua pergunta. Porque ele quis ser solidário ao ser humano, por um gesto de amor. Aí entra... Quando se fala em kenosis, esvaziamento, é um ato do maior profundo amor, e não há maior amor do que aquele que dá a vida por quem ama, de São João, capítulo 15, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por quem ama. É como que de todo esse universo que é infinito, né? A gente começa a perceber assim infinitude. A gente olha para o planeta, mas olha para todo o universo que foi criado, e neste planeta a gente vê o ser humano amado como uma criatura à imagem e semelhança do próprio Deus. Só que o ser humano não conseguia ter esta compreensão. E aí Cristo vem também para devolver o sentido da vida ao ser humano. Por que ele se esvazia? Ato de amor. Devolve o sentido ao ser humano para lhe dar a esperança para aquilo que ele foi criado, de eternidade. Então, o ser humano, não só a gente olhar que Cristo desce até nós, então ele se esvazia de sua divindade para que a gente possa ascender até ele, subir até ele, para que a nossa humanidade seja também divinizada. Quer dizer, somos eternos, em outro termo. Então, ele vem e se solidariza com o ser humano. Tanto é que ele toma consciência que ele é o Messias no seu batismo. E no batismo, que é um batismo penitencial, ele entra solidário na fila humana para ser batizado com um batismo de penitência, para dizer, se coloca totalmente igual a nós. Ele se faz carne. É interessante que na exegese o verbo não se fez homem, se fez carne. E quando se fala de carne, entra toda a nossa fragilidade, a nossa humanidade. Nos termos de origem bíblico, é sarx, né, no grego, que é carne. Quer dizer, ele assumiu mesmo a nossa fragilidade humana para engrandecer esta carne. Né? Tanto é que nós cremos na ressurreição da carne, quando professamos a nossa fé. Quer dizer, ele retoma nosso ser, a nossa pessoa, para transformá-la nele. Então, esta descida, ao mesmo tempo, é um enaltecimento da nossa própria humanidade. Ele se faz homem, se faz carne, para que a nossa carne seja divinizada. Esta via de mão dupla é aquela que nos ajuda no caminho de perceber que é necessário fazer uma opção preferencial, uma opção radical por ele. Que nós não podemos ser cristãos, católicos, mornos, né? Que nós precisamos usar da nossa radicalidade para uma opção pessoal por ele. Ser autênticos. Ser autênticos, cristãos católicos autênticos. E nós vamos concluindo este segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo 20 de novembro. Fique conosco. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Razões da Fé deste domingo 20 de novembro de 2022, solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo, encerramento do ano litúrgico, início do ano vocacional e também já nos preparando para o tempo do Advento. Hoje o nosso tema, nossa pergunta, quem é Jesus? Os nossos convidados, o Padre Ricardo Fontana, que é reitor aqui do Santuário de Caravaggio, e a irmã Eunice Grespan, que é religiosa da Congregação das Irmãs Pastorinhas. Obrigado a você que está nos acompanhando pela Rádio Miriam Caravaggio, FM 95.7, ou pelas redes sociais, Spotify, YouTube, Facebook também. Irmã Eunice, o documento de Aparecida, no número 29, vai expressar o seguinte: conhecer a Jesus foi o melhor presente que qualquer pessoa, ou melhor, conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e nossas obras é nossa alegria. Como é possível conhecer este Jesus de quem a gente está falando? Vamos lá.
Então, para responder essa pergunta, nós poderíamos começar nos refazendo algumas questões que já abordamos antes. Primeiro, urge buscar interessar-nos e dar tempo para isso. Dar-nos conta de que não buscamos apenas algo, eu diria assim, tipo saúde, amizade, bens materiais ou espirituais, respostas às nossas interrogações, mas principalmente nós buscamos alguém. Alguém é uma pessoa. Queremos descobrir onde mora Jesus. E o Papa nos fala muito em ser uma igreja em saída, sinodal, para descobrir Jesus presente nas periferias existenciais do mundo e aí aprofundar o nosso conhecimento-serviço. Queremos, como os primeiros discípulos, fazer experiência e permanecer com Ele o dia todo. É neste permanecer que nasce a convicção. Encontramos o Messias, como os primeiros discípulos. De fato, conhecer Jesus significa existencialmente encontrar nele o Messias, o nosso Rei e Senhor absoluto. Depois, para conhecer, descobrir quem Ele é, precisamos estar abertos ao diálogo, como foi a samaritana que nós colocávamos anteriormente. Reconhecer nossas fragilidades, interrogar o Mestre e dar tempo para isso, permitir que Ele mesmo se revele a nós. A partir daí, sair e anunciar, como fez a samaritana. Não será Ele o Messias esperado? Por fim, para saber quem é Jesus, ou para conhecê-lo de verdade com o coração, não uma caricatura sua, não um ídolo falso, não um Deus fabricado, digamos assim, por mãos humanas, a minha imagem e semelhança, mas o Cristo Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, uno com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, comunhão eterna. Deus amor. Para isso, precisamos permitir que Ele entre na nossa vida. Precisamos aprender com os discípulos a não rejeitar jamais quem deseja caminhar conosco, pois é nesse caminhar como desconhecido que Jesus pode e se revela a nós. Por fim, para conhecer Jesus, nós precisamos convidá-lo a permanecer conosco, cientes de que o dia já declina ou ainda sair da multidão para ser visto, apesar, vamos trazer aqui da estatura de Zaqueu, né, que ele era muito pequeno, e permitir que o Senhor nos veja e interpele, convidando-se a entrar na nossa casa. A partir desses encontros, nós podemos dizer também: sei em quem depositei a minha fé, e tudo posso naquele que me conforta, como diz São Paulo. Agora conhecemos a Cristo como por um espelho, mas um dia o conheceremos como somos conhecidos por Ele, em espírito e verdade. É um processo. É um processo. Conhecer muito Jesus lento. É processo, é caminhada. E nós iniciamos nesse final de semana o ano vocacional do Brasil, e a irmã fez a relação aqui com o texto dos discípulos de Emaús, que é necessário caminhar com o desconhecido e depois convidá-lo para permanecer conosco, para partilhar com ele o pão e assim o reconhecer. Né? O lema do ano vocacional: corações ardentes, pés a caminho. Né? Esta questão de crer, de ter um encontro pessoal com Ele, é necessário para saber quem Ele é, para estar com Ele, para saber quem Ele é. Fazer assim, a experiência de fé. E assim conseguir construir relação. Porque o ser humano é relação. Com certeza. E é necessária a relação com o divino. Padre Ricardo, Concílio da Calcedônia, lá em 451, ele decretou que nós deveríamos, enquanto igreja, crer que o Filho de Deus foi gerado do Pai, segundo a sua divindade, antes de todos os séculos, ou seja, não foi criado como nós somos criaturas, nasceu no tempo da Virgem Maria, segundo a sua humanidade,
Diante disso, qual o papel da igreja ao longo de todos os séculos e até hoje para manter a unidade da fé nas duas naturezas de Jesus, humana e divina, que não se separam? Que Jesus não é só homem, mas também não é só Deus, que ele está inteiro nas duas naturezas. Isso, então, o Concílio de Nicéia em 325 vai definir a fé, a pessoa de Jesus Cristo, uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com duas naturezas, humana e divina. Então, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Pois bem, e a gente pode colocar agora uma pergunta lá na Kenosis, lá no final, lá na cruz. Quem morreu na cruz? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer, bem simples. Quem morre na cruz, Deus ou o homem? Se a gente lançar essa pergunta e começar a pensar um pouquinho e refletir, para aí, começa a pensar. Não é fácil responder de primeira. Quem morre na cruz? Deus? Mas Deus pode morrer? Deus morre? Bom, então morreu só o homem, mas Jesus não foi definido, nós cremos nisso, que ele é 100% homem, 100% Deus. Pois bem, então quem é que morre na cruz? É o mesmo que nasceu no seio da Virgem Maria. Então, o verbo que se fez carne, é o verbo encarnado. Isso que é importante a gente perceber. Então, o que a igreja vai definir depois de 20 séculos? Quem somos nós? Quem que é a própria igreja? Também é portadora, ao mesmo tempo, natureza humana, com órgãos visíveis, com uma organização, é uma comunidade de fé visível, mas também ela é invisível, analogamente ao verbo encarnado. Não uma analogia medíocre, vai dizer o Concílio Vaticano II, porque a igreja é formada por seres humanos divinizados com a força do Espírito, mas que são pecadores. Todos nós somos pecadores. Então, aqui está a beleza da gente perceber assim, de não desanimar nesse caminho que nós estamos na igreja. Ah, mas eu fui escandalizado porque aquele padre ou aquela liderança, aquele ministro me escandalizou. Não, mas nunca esqueçam que esta igreja é comunidade visível, é ao mesmo tempo portadora do mistério invisível. Então, e nós somos como igreja o corpo místico de Cristo. Vejamos bem a última carta que o Papa Francisco escreveu sobre a formação litúrgica do povo de Deus, Desiderio Desiderave. Ele coloca lá os encontros privilegiados que a gente tem de fazer com Jesus. Primeiro, no rosto de cada ser humano está a presença. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E todo ser humano tem o germe do Espírito em si. Então, assim, ele vai começar assim, o Desiderio Desiderave significa aquele texto de Lucas em que Jesus diz, desejei ardentemente celebrar esta ceia convosco. Vocês acham que os discípulos, João, Tiago, tinham consciência do que estava acontecendo? Mas Jesus precisou deles lá. Então, eles se tornam, ele prepara eles para o dia seguinte, na verdade, aquela ceia derradeira, é dura, é difícil, eles estão participando no encontro com Jesus. Se a gente fosse para a missa, ou participasse de uma liturgia, também como esse encontro privilegiado, ter a certeza que não é um encontro qualquer, às vezes a gente não tem consciência, às vezes a gente nem se dá consciência do que é o sacerdócio da gente, mas é o sacerdócio unido ao estado de ser de Cristo, do seu corpo místico, a serviço, mas a gente nem tem consciência, mas ele precisa da gente. É isso que eu queria passar como uma mensagem final desse encontro para cada ouvinte, que o reinado de Jesus, que é um reinado de justiça e de paz, de amor, de compreensão, de fraternidade, de bons relacionamentos, de a construção de um mundo melhor, ele se dá por relações, numa relação com Cristo. Né? Então, perceber quais são os lugares privilegiados com Jesus. Então, primeiro, no rosto de cada irmão. Como ele está. Às vezes está muito doente, às vezes está sofrido, às vezes ele está caído na rua, às vezes ele é marginalizado, às vezes é uma prostituta, às vezes é um cego de nascença ou não, enfim. Cada ser humano revela a natureza humana, que é a natureza também do rosto de Deus. Mas cada um tem também o germe do Espírito, que é possível que ele possa crescer nessa dimensão. E, então, toda vez que participamos de um encontro na missa, dar-se conta que como que eu estivesse sentado na última ceia com Cristo, participando disso. E, às vezes, é como disse, aqueles apóstolos não tinham consciência, mas Jesus precisou deles. É isso que eu acho fantástico na linguagem do Papa Francisco.
quando Jesus nos fala nas Escrituras, porque a Escritura é muito mais do que palavras, é palavra, é o verbo. É o verbo que está aí falando. Então, olha o encontro privilegiado que a gente tem de escutar o próprio Cristo que nos fala. Então, não é um encontro com umas ideias que estão lá, que foram escritas por mãos humanas, mas é a palavra que veio até nós. Ela de uma longa história, né, e que continuou na primeira comunidade cristã, que já nos dá a revelação até apocalíptica do futuro. Pois bem, mas é alguém, como a irmã falou, né? Nós não estamos só falando de ideias, não é um encontro de ideias, é um encontro com esta pessoa que assumiu toda a nossa humanidade por inteira, menos no pecado, sempre para não fugirmos do dogma. Mas, pois bem, mas tomar consciência de cada ato litúrgico que a gente tem, que a gente está, são lugares, porque a gente diz assim, o que vai mudar a vida nossa como cristãos é esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Então a gente precisa se dar conta quais são esses lugares privilegiados que eu posso me encontrar com a pessoa de Jesus, né? A gente já viu, né? Quem é Jesus, né? Jesus existiu, quem é Jesus? Pois bem, quem que é esta pessoa, né, que se fez carne? Quem é que morre na cruz? Esse verbo encarnado, né? É 100% homem, 100% Deus. Então toda vez que um ser humano é ferido, está se ferindo o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça. Então, nós formamos esse corpo místico. Então, toda vez que alguém, ser humano, é ferido na sua carne, na sua humanidade, é o próprio Cristo que também está sofrendo, né, na dimensão 100% humana e 100% Deus. Então, Deus experimentou os nossos sofrimentos, Deus experimentou a nossa morte, Ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou glorioso para que nos devolvesse a esperança, né? Que esses sofrimentos que passamos aqui, nenhum deles é em vão. A morte que teremos, o vale que teremos que atravessar, não é em vão. Então, o reinado que começamos de Cristo a construir aqui, é muito importante, porque ele será também continuado no futuro. Essa ligação que o Padre Ricardo nos traz, né? A igreja enquanto o lugar do encontro pessoal com Jesus, na palavra, na Eucaristia, no irmão, nos leva a olhar o tempo do Advento. Tempo do Advento que iniciamos no próximo final de semana. E aí eu dirijo a pergunta à irmã Eunice. A igreja caminha e permanece como o depósito da fé, chamada a celebrar os mistérios da revelação de Deus. Estamos chegando no tempo do Advento e na liturgia. Como é que nós podemos celebrar o Advento para que não seja somente mais um tempo de usar o roxo como paramento litúrgico ou de acender as 4 velas da coroa do Advento, mas que seja um tempo de preparação para viver essa festa do amor de Deus que se esvazia e o Verbo se encarna em nosso meio? Como celebrar, irmã? Então, fazer uso, digamos, do roxo ou de qualquer outra cor, né, simbólica, ou tecer uma coroa, né, ou expor alguma imagem, um símbolo, acender velas, eu tomo a liberdade de dizer que não tem valor algum para quem ignora a origem, digamos assim, e o significado dessas práticas. Porque quem não acredita e não tem fé, vamos dizer, é em vão. Mesmo o sinal da cruz, que é o símbolo do cristão, para muitos não pode dizer nada ou não vai dizer nada. Por isso, o primeiro passo para viver bem esse advento e preparar-nos ao Natal é descobrir-lhe, né, ou desvelar o significado. Nosso planeta, toda a natureza sofre como dores de parto, né, nos diz a palavra. E a humanidade está grávida de Deus, podemos dizer. A luz veio para iluminar as trevas, diz o Evangelho de João lá no seu prólogo. Veio para os seus, mas não o receberam. Então, é nesse marco que nós podemos colocar a proposta para celebrar, eu diria, um advento mais fecundo. A Virgem de Nazaré, mesmo sem compreender, ela aceitou dar esse passo em sua vida, ou seja, gerar o Cristo, luz do mundo. E grávida de Deus, ela nos convida a seguir os seus passos. E aí nós podemos nos perguntar como? Eu diria, dirigindo-nos como ela, a serva do Senhor, aos nossos irmãos que necessitam de uma mão estendida, como o Padre Ricardo colocava agora há pouco. Olhar para quem caminha conosco.
Sim, nós somos convocados a gerar Cristo em nós e em nossos irmãos também. Atentos aos sinais dos tempos. Minha mãe e meus irmãos, dizia Jesus, são os que fazem a vontade do meu Pai. Então, o advento vai muito além de comprar presentes, de iluminar ambientes ou preparar banquetes. Em pacotes não se compra a paz. Esta paz é só Jesus quem nos traz. E eu diria que uma boa sugestão para viver intensamente esse tempo de advento seria colocar-se todos os dias em presença ou na presença de Maria, com Maria grávida de Jesus. Comparar a sua lida com a nossa. Tentar descobrir o que ela tinha para oferecer a seu filho Jesus, que eu não tenho. Como ela se preparou para dar à luz, para tornar Jesus visível. Depois buscar descobrir o que tenho de diferente dela, o que dificulta o desenvolvimento, a vida de Cristo na minha vida. O que ela tem ou o que ela não tem. E sobre isso, em sua companhia, conversar com o Senhor, pedir que me liberte dessas amarras, digamos assim. Outro questionamento que me posso fazer é esse, e eu também posso direcionar também em cunho vocacional. O que eu busco, o que cada um busca, qual é o foco do seu caminho, da sua estrada, aonde eu coloco meus pés? Os presentes de Deus ou o Deus dos presentes? O Deus presente? E ainda, como livrar-me das amarras pagãs de uma festa de Natal só de festa, de comida ou bebida ou de luzes, mas olhando para esse Cristo, luz do mundo. Então, que apelos eu assim vou descobrindo dentro de mim, né, dentro da experiência que eu vou fazendo, para promover e celebrar esse Natal com características, eu diria assim, mais cristãs, mais humanas. São as perguntas que vão ficando para estas semanas de caminhada para o Natal. Né? Nós estamos na festa de Cristo Rei, mas com este olhar, porque nos próximos dias já vamos iniciar um tempo de alegre espera, a expectativa pelo Deus conosco, por aquele que vai caminhar com a gente e que vai, ao longo do tempo, de acordo com os tempos da igreja, morrer, ou melhor, ser tentado, sofrer, morrer, ressuscitar e nos alegrar e nos dar a esperança. Que seja um advento de esperança. E assim, nós vamos concluindo o Razões da Fé deste domingo, 20 de novembro de 2022, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais, ao passo que agradeço ao Padre Ricardo pela presença, a irmã Eunice por ter aceito também o convite, Paulinho na técnica, o Emanuel, nosso seminarista, também nos ajudando na gravação para nos disponibilizar este conteúdo também em vídeo. Que possamos caminhar e começar bem este tempo do Advento. Até o próximo domingo.